Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Sim. Tudo sossegado. Só deixa eu abrir novamente a apostila aqui. Só peguei, só que hoje nós vamos ver um pouco diferente. Nós vamos continuar, então, temos mais umas aulinhas do Excel. Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas funções. Elas não estão na apostila, mas podem ser muito úteis para nós estarmos calculando algumas coisas, calculando e utilizando o texto. Vamos ver, então, algumas funções de data e texto, beleza? Primeiramente, então, antes de eu passar a explicação, eu vou corrigir as duas atividades da aula passada, que foram aquelas planilhas que a gente fez, né? Se vocês se lembram, nós fizemos aquelas duas planilhas, e nós vamos, então, primeiramente, corrigir essas duas, ok? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, para nós começarmos. Ok, então, estamos aqui no Excel, na nossa tabela da veterinária, e nós tínhamos, então, alguns objetivos nessa tabela para nós fazermos as contas. Beleza. Basicamente, essa tabela, nós utilizamos duas funções, somente duas fórmulas para criar ela. E nas outras, a gente só replicava alterando os números. Então, eu sabendo a fórmula para calcular 4 vezes um banho e depois calcular ele com desconto, para as outras células, bastava eu somente alterar a célula de onde ia pegar o valor e a porcentagem no final. Beleza, vamos então para o primeiro item aqui, que pedia lá na atividade. Então, quero banho 4 vezes ao mês. Como que eu faço, então, para calcular o banho 4 vezes ao mês? Eu multiplico por 4. Então, eu tenho o valor do banho e vou multiplicar por 4. Como que fica? Igual, eu pego a célula onde está o valor do banho, uso o asterisco do teclado da multiplicação, 4. Então, e um Enter. Beleza. D4 vezes 4. Ok? R$120. Então, 4 banhos ao mês, fica R$120 nessa primeira linha. Na outra aqui fica 60 e na última 100. Ok. Seguindo, então, eu tenho 4 banhos ao mês, porém agora com 5% de desconto. Então, eu vou utilizar esse valor do banho aqui, vou calcular 5% de desconto dele e vou diminuir dele mesmo. Então, eu tenho que calcular os 5% e diminuir do valor total. Como que eu vou fazer isso, então? Igual, eu vou pegar o valor total e vou colocar um sinal de menos. Eu tenho que colocar ele primeiro, porque numa subtração, eu sempre coloco do valor que eu quero descontar primeiro. Então, como é um valor maior, eu quero tirar 5% dele, eu coloco ele primeiro. E agora aqui, eu uso aquela fórmula da porcentagem que a gente aprendeu. Então, nós vimos muito aquela fórmula da porcentagem, e dentro do parênteses, simplesmente vai ela para nós calcularmos 5% de 120. Como que eu vou calcular? Eu pego a célula E4, divido por 100 para fracionar a minha porcentagem e multiplico por quantos por cento que eu quero. Nesse caso é 5, porque é 5% de desconto. E fecho parênteses. Então, é essa a fórmula que eu irei fazer. Beleza. Dei um Enter, R$114. Então, 5% de 120 é 6. 120 menos 6, 114. Vamos replicar aqui para baixo e calcular dos demais itens. Beleza. Então, agora aqui, as funções são basicamente a mesma. A única coisa que muda é de onde que vem o valor e a fórmula e a célula que a gente usa. Então, igual, o banho unitário agora é vezes 8. Antes foi vezes 4, agora é vezes 8.
Banho 8 vezes ao mês com 10% de desconto é a mesma daqui. Aqui é a mesma daqui. A única coisa muda de onde vem o valor. Então, é igual o valor do banho menos, abro parênteses, o valor do banho dividido por 100 vezes 10%. Enter. R$216, com o valor com desconto. O próximo item é banho 8 vezes ao mês, mais uma tosa. Então, é igual. Aqui eu já tenho calculado o banho 8 vezes ao mês. Não preciso calcular de novo. E coloco o sinalzinho de mais e pego o valor da tosa unitária, que está aqui no começo, que é R$50. Enter. Então, banho 8 vezes ao mês, mais uma tosa, 290. E aqui na última, banho 8 vezes ao mês, mais uma tosa com 15% de desconto. Então, é igual esse valor que eu tenho aqui, menos, e abro para calcular a porcentagem. O valor novamente, dividido por 100 vezes 15. Agora são 15 que eu vou calcular. E o Enter, 246,50 para esse caso aqui. Então, aqui calculei todos os valores de banho e tosa para a minha veterinária. Vamos, tudo certo? Tudo entendido nessa tabela aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida? Pode estar falando, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, só dá um grito que a gente... Beleza, então. Qualquer coisa, fala ali que eu volto a explicação. Então, vamos para a próxima, que era o controle de vendas. Então, esse controle de vendas, nós faríamos desses produtos aqui, desses produtos que eu tenho de janeiro a junho o valor das vendas dele, e eu tenho que calcular algumas coisas aqui. E existe agora uma peculiaridade nessas 4 funções. Por quê? Porque como todas elas vão calcular a função a partir de um período, então eu tenho esse período de janeiro a junho, o que vai estar dentro da função vai ser totalmente igual. O que vai estar dentro do parênteses. Só vai mudar a função que a gente vai acionar elas. Como a função, o nome que nós vamos acionar elas. Como que a gente vê isso? Igual venda total. O que é a venda total? É a soma de todos os meses que eu vou totalizar essa venda. Então, igual soma, abro parênteses, e aqui eu seleciono todas as células que eu quero. Eu clico em cima e arrasto com o mouse. Não preciso pôr o ponto e vírgula também. Se eu quisesse botar o ponto e vírgula também dava certo, mas eu posso selecionar assim. Então, da célula B3, 2 pontos até a G3. Então, se lembra que quando é 2 pontos, ela seleciona intervalo. Então, ela vai selecionar todas as células que estão dentro desse intervalo. E um Enter. Então, o valor total de vendas desse produto é 37.482. Ok, agora é só replicar para baixo aqui. Então, ele somou todas as vendas. Próximo item, a média. Então, eu faço igual e chamo a função média. E eu faço a mesma seleção. Seleciono os mesmos itens de antes. E fecho parênteses. E agora dou um Enter. Então, aqui ele já me buscou o valor médio de vendas desse produto. A maior venda. Como que eu puxo o maior número de intervalo? É com a função máximo. Então, a função máximo, e eu seleciono tudo, essa parte aqui, ele vai me retornar a maior venda que teve nesse período. Aqui já buscou o valor, 7.496. Então, vou clicar aqui. Ok, menor venda agora. Como que eu busco a menor venda? Em vez do máximo, é o mínimo. Máximo busca maior, mínimo busca a menor. Selecionei o mesmo intervalo, fechei, calculou a menor venda. Beleza. E agora aqui no final, eu tenho essa coluna venda boa.
E o que essa coluna venda boa falava lá? Que se todas as vendas do produto fossem maior que o mínimo de venda, o produto ia estar escrito produto com boas vendas. Se não, ia aparecer produto com vendas normais, vendas regulares. Então, como que eu faço? Eu tenho que ver se todos esses valores que estão aqui, são maiores que esse valor aqui do mínimo. Se um desses for menor, aqui já não vai ser um produto com vendas boas. Só que eu não preciso fazer tudo isso aqui. Eu não preciso contar um por um desses para ver se ele é menor que o mínimo de venda. Porque eu posso comparar somente a menor venda. Se a menor venda for menor que 5.500, porque ela é a mais baixa, quer dizer que ele já não teve boas vendas. Se a menor venda for maior que 5.500, quer dizer que não tem nenhuma para baixo dela. Então, todas as vendas foram maior que o mínimo de venda. E como eu já busquei aqui, já busquei a coluna menor venda, então basta eu comparar essa coluna menor venda com o mínimo de venda que vai dar certo. Então, sempre que a menor venda for maior que o mínimo de venda, todas as vendas vão ser vendas boas, todas vão ser acima do mínimo. Então, aqui agora eu utilizo a função C, igual C, e o teste lógico vai ser o quê? Se a menor venda for maior que o mínimo de venda. Simplesmente isso. O meu teste lógico é somente para ver se um item é maior que o outro. E agora eu coloco o valor se verdadeiro. Qual que é o valor se verdadeiro? É produto com boas vendas. Então, se for maior, vai aparecer isso. E se for falso, vai aparecer produto com venda normal. E dou Enter. Então, esse aqui é produto com venda normal, porque a menor venda não é maior que o mínimo. Então, vamos replicar aqui para ver como é que fica. Então, pode ver que aqui ficou com boas vendas, porque esse valor é maior que esse, e aqui embaixo também ficou com esse maior que esse. Beleza? Tudo entendido, pessoal? Vamos fazer, professor? Espera um pouco. Então, agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, ele pode estar pedindo. Nós vamos estar vendo essas 5 funções aqui, que elas são utilizadas para nós trabalharmos com texto e data. Vamos ver uma por uma o que cada uma dessas aqui faz. Primeiro, função concatenar. Essa função concatenar, ela é utilizada para texto. O que ela faz? Ela junta textos que estão nas células em uma só. Então, por exemplo, eu posso ter o seguinte. Vou colocar meu nome aqui, numa célula Roger, Damin, Maca, Ine. Então, tem o meu nome, uma palavra em cada célula. E eu quero colocar tudo isso numa célula só. Então, essa função concatenar me permite fazer isso. Como que eu faço? Igual concatenar, essa já apareceu aqui, e agora eu seleciono todas as células que eu quero. Então, aí é D2, E2, ponto e vírgula, e F2, sempre separando com ponto e vírgula. Beleza, e ao dar um Enter, pode ver que ele juntou todo o meu nome em uma única célula. Só que existe um porém. Pode ver que o nome ficou sem espaços. Ficou tudo junto. Então, como é que eu faço para adicionar esses espaços aqui? Eu vou abrir a edição da célula. E agora eu vou colocar o seguinte. Vou apagar ela e vou começar de novo.
Então, eu vou colocar D2, que é o primeiro nome, ponto e vírgula. E como eu vou colocar um texto, eu tenho que usar as aspas. Você lembra que dentro de uma função, sempre que a gente for colocar texto dentro de uma função, nós precisamos utilizar as aspas duplas, essas aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aspas duplas, vou clicar no espaço e aspas duplas de novo, e ponto e vírgula. Significa que eu vou colocar um espaço em branco. Tudo isso aqui, ó, é para eu colocar esse espaço em branco no meu texto. Então, isso aqui vai botar um espaço em branco. Agora eu pego a próxima célula, ponto e vírgula, e faço a mesma coisa. Coloco um espaço em branco entre aspas e ponto e vírgula. E aqui no final, o último nome, e fecho parênteses. É assim que vai acionar, ele vai juntar as palavras que estão nessas células, só que no meio delas tem um espaço agora. Dei um Enter e pode ver que salvou os espaços no meio da minha palavra. Beleza? Então, eu posso fazer diferente também, ó. Igual, concatenar, e eu posso colocar um texto pronto para ele juntar com outro. Então, eu posso fazer assim, ó. Vou abrir aspas duplas e vou escrever meu nome é, dois pontos, espaço, aspas para fechar o texto e ponto e vírgula. E agora aqui no final eu posso selecionar a célula onde já está o meu nome concatenado. E fecho parênteses. Então agora ao dar o Enter, pode ver que ele buscou inteiro. Ó. Meu nome é Roger Damin Macarini e aqui ele já buscou com espaços. Se eu modificar o nome aqui no começo, ó, vamos pegar o nome de alguém ali. Vamos... Luiz. Então, Henrique Rodrigues. Então, pode ver que conforme eu vou digitando, ele vai alterando. Ó, vamos fazer outro aqui. Luiz Marcolin Santos. Então, aqui peguemos o nome de cada um e ele formou um único nome aqui no final. Então, eu posso estar juntando esses nomes para fazer um texto só. E não só nomes, pode ser qualquer texto, qualquer célula aqui que tem texto, eu posso usar a função concatenar, que ela vai juntar, vai concatenar, como a palavra já diz. Beleza. Próximo item é essa aqui, ó, num.caract. Então, num vem de número e caract vem de caracteres. O que significa isso? Então, que essa função vai descobrir qual que é a quantidade de caracteres tem em uma determinada palavra. Então, como que eu faço isso? Eu vou ficar igual, num, com acento, pode ver que ela me mostrou aqui, ó, num.caract. Cliquei Tab, e agora o que ela pede? Ó, ela pede um texto. Eu posso digitar um texto livremente aqui na tela, que vai dar certo, ou senão eu posso selecionar uma célula que tem texto. Ó, vou pegar essa aqui, onde está I2. Somente isso, ó, Enter, 20. Então, essa palavra aqui tem 20 caracteres. Isso contando os espaços, tá bom? Ele sempre vai contar os espaços. Ó, vamos aplicar para essa daqui, ó, num.caract e pegar essa frase inteira. Está na célula J2, Enter. Então, tem 32 caracteres nessa frase aqui. Beleza. Eu quero contar o comprimento do meu nome. Ó, vou pôr meu nome novamente aqui, ó, Roger. Então, aqui pode ver que tem 21 itens. Mas eu quero contar o meu nome somente as letras que ele tem, sem a parte dos espaços. Então, eu vou ter que fazer assim, ó, igual, num.caract, e aqui dentro eu vou ter que chamar a concatenação. Então, eu vou ter que concatenar o nome dentro da função. Porém, aqui eu não coloco os espaços. Como na primeira eu coloquei, aqui eu não preciso colocar os espaços. E Enter. Já ficou 19. Então, aqui vocês viram que eu posso botar uma função dentro de outra. Aqui eu coloquei a função concatenar dentro da função num.caract.
eu não poderia selecionar somente a função, não ia dar certo, porque ela precisa de um texto. Quando ela junta mais de uma célula, se eu pego uma função mais a outra, o Excel ele não junta o texto. Quem junta é a função concatenar. Não é que nem o número que tu pega um e outro, ele já faz a união, faz uma soma. Se você colocasse o sinal de mais. Então, ele precisa colocar a função concatenar para formar um texto único de mais de uma célula. Se eu simplesmente selecionasse somente a palavra Roger, ia aparecer 5. Roger tem 5 letras. Mas se eu vou selecionar mais de uma, eu tenho que acionar a função concatenar. Beleza? Ok. Função hoje. Essa é difícil. Meu Deus. O que faz a função hoje? Ela retorna o dia de hoje. Simplesmente isso. Igual hoje, e eu abro e fecho parênteses. Só preciso isso, não preciso colocar nada dentro dos parênteses. E dou um Enter. E agora ele atualiza para 21/7 de 2020. E amanhã, se eu fecho esse meu documento e abro ele amanhã já ia estar 22/7 de 2020 aqui nessa minha célula, porque ele atualiza conforme muda o calendário do sistema. Ok, próxima função. Dias 360. O que essa função faz? Essa função é responsável por calcular a diferença entre dias de duas datas. Então, eu vou pegar uma data e vou calcular quantos dias de diferença ela tem da outra. Como que eu faço isso? Então, eu faço igual dias 360 e aqui dentro eu coloco as datas. Beleza. Se eu quero colocar uma data aqui dentro, eu tenho que colocar ela entre aspas também. Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma viagem marcada para dia 6 de janeiro de 2021 e eu quero contar quantos dias falta. Então, eu vou abrir aspas e vou colocar aqui, ó, 06/01/2021. Fecha aspas, ponto e vírgula. E eu quero contar a partir do dia de hoje. E eu já tenho o dia de hoje aqui. Então, basta eu selecionar a célula I4, onde o dia de hoje está. Fecho aspas e dou um Enter. Então, pode ver que ele ficou negativo, porque há dias que faltam. Faltam 165 dias para chegar essa data aqui. Se eu quisesse, por exemplo, posso colocar assim também. Ó. Então, eu tenho a data aqui, 06/01/2021. Então, é dessa data que eu quero calcular. Eu venho aqui e eu posso apagar isso que está aqui e selecionar a data que está em H4. Que ele vai fazer a mesma função. Agora vem aqui e dou um Enter. Então, calculou 165 dias de diferença. Outro exemplo. Igual dias 360. E eu quero calcular quantos dias de vida que eu já tive. Então, eu vou colocar aqui. Ó, primeiro, vou colocar minha data de nascimento. 04/11/1993. E agora eu quero calcular a diferença entre essas duas datas, do dia que eu nasci até o dia de hoje, para descobrir quantos dias que eu já vivi. Então, dias 360, abro parênteses, coloco a data que eu nasci, ponto e vírgula, e a data de hoje que está aqui. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, eu já vivi 9.617 dias. Depois vocês podem fazer isso também para calcular aí no Excel. Na calculadora, também tem essa função, na calculadora do Windows. Mas se você precisa colocar numa planilha uma diferença de data, você pode fazer por aqui mesmo, beleza? Só um instantinho, pessoal. Já converso aqui com vocês. Então,
A próxima função aqui que a gente tem, então, é essa aleatório entre. O que faz essa função aleatório entre aqui? Ela vai gerar um número aleatório para nós. Você lembra que a gente gerou vários documentos anteriormente, algumas planilhas que tinham números bastante longos e nós precisávamos digitar na mão. Mas essa função ela consegue gerar esses números para nós aleatoriamente. Como que ela funciona? Então, eu digito igual, aleatório entre, essa de baixo, que eu vou colocar o início e o fim, tab, e aqui eu vou colocar dois números, o número inicial e o número final. Então, por exemplo, eu quero fazer um sorteio do número aleatório de 0 a 100. Então, eu coloco 0, ponto e vírgula, 100. E fecho os parênteses e dou Enter. Então, ele sorteou o número 82. Se eu dar um Enter, toda vez que eu gravar uma célula, isso aqui vai atualizar. Ó, eu vou modificar ele aqui, vou dar um Enter, pode ver que ele sorteou outro, 78. Se eu venho aqui, eu modifico uma célula e dou outro Enter, pode ver que ele selecionou agora o 22. Então, o aleatório Entre, ele sempre vai sortear um número novo quando eu dou um Enter ou atualizo a tela, beleza? Eu posso fazer também, ó, vamos fazer outro exemplo. Ó, aleatório Entre, dos números 5.000 até o número 6.000. Então, se eu tenho essa faixa de números, dei um Enter, ele sorteou 5.483. Lá nos documentos que a gente teve, então a gente tinha que fazer, por exemplo, um CPF. Um CPF, ele tem quantos dígitos? Ele tem 11 dígitos por padrão. Vamos levar o CPF por questão. Mas vamos dizer que nós tivéssemos um documento que tivesse 6 dígitos. Nós precisaríamos gerar um número aleatório com 6 dígitos. Como que nós iríamos fazer isso? Então, nós iríamos colocar 5 vezes o número 9, 1, 2, 3, 4, 5, ponto e vírgula, e aqui do lado, 6 vezes o número 9. Então, primeiro eu coloco 5 vezes o 9, e depois 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse momento, vai me gerar números aleatórios de 6 dígitos. Dei um Enter e ele gerou 211.026. Vou replicar para baixo aqui. Ó. Então, pode ver que todos os números gerados foram do número de 6 dígitos dessa questão. Então, foi dos 99.999 e vai ser até o 999.999. Então, com isso, eu posso gerar esses números aleatórios em grande escala. Se eu quisesse, então, no CPF, o CPF é 11 dígitos. Como é que eu iria fazer? Eu ia colocar primeiro 10 noves, então aqui eu já tenho 5 digitados, então vamos 6, 7, 8, 9, 10. E aqui do lado eu ia colocar 11 noves, então 10 no primeiro e 11 no segundo. Aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11. E dei um Enter. Só vou replicar aqui para baixo. E aqui ele já atualiza tudo essa minha lista de números. Ok. Só que se lembra que eu falei que toda vez que eu edito uma célula e dou um Enter, esse número modifica? Então, como é que eu faço para salvar esses números? Eu tenho que copiar eles. Então, depois que eu gerei os números e eu quero esses números aqui, eu vou vir com o botão direito, vou selecionar primeiro, vou vir com o botão direito em cima, copiar, vou vir aqui do lado, vou colar, Ctrl V do teclado, Ctrl V para colar, ou botão direito, e aqui em colar, eu vou selecionar a sua segunda opção aqui, ó, valores. E ao colar nessa segunda opção, valores, ele só vai colar os números, entenderam? A fórmula já não vem mais. Pode ver que aqui do lado já atualizou. Ó, vou modificar uma célula aqui, vou salvar. Ó. Pode ver que aqui ó, já modificou e aqui continuou o mesmo. Beleza?
E depois, se eu quero substituir, simplesmente eu corto daqui e colo em cima desse, que ele vai substituir aonde que eu quis. Então, se eu não copiar e colar em outro lugar, como valores, sempre vai ficar atualizando. Toda vez que eu for salvar uma célula, ele vai ficar atualizando por conta esse número aqui. Beleza? Tudo jóia, pessoal? Tudo entendido? Esperamos que sim, né? Alguma dúvida? Professor, você vai mandar o link da atividade? Sim, já estou mandando. Só um instantinho já vou mandar. Só um minuto, Thiago. Só um instantinho, então deixa eu pegar aqui o link para eu passar a atividade para vocês, tá bom? Deixa eu buscar aqui onde ela está. Então tá, ali está o link da atividade do texto que vocês vão fazer, beleza? Desse texto e data que utiliza essas funções que eu expliquei. Então vou dar um tempinho para vocês fazerem, se der tempo de todo mundo fazer hoje, no final da aula eu ainda explico. Se não der tempo, eu explico na aula que vem, tá bom? Beleza? Podem começar a fazer essa atividade aí.